Imagina uma noite comum, 22 horas, a casa quieta, a pia limpa, o celular em cima da mesa, sem nenhuma notificação. Não tem tristeza no ar, só silêncio. E aí vem a pergunta que quase ninguém gosta de encarar. Por que algumas pessoas ficam bem sozinhas e outras se sentem mal? A resposta não é porque uma tem amigos e a outra não. Muita gente está cercada de pessoas e, mesmo assim, se sente sozinha. E muita gente mora sozinha e sente paz. Então não é sobre quantidade. É sobre o que acontece por dentro quando não tem ninguém por perto. Quando a gente fica sozinho, algumas coisas param de distrair. Sem conversa, sem risada, sem mensagens, sem aquela sensação de tô incluído. E aí sobra uma coisa, a própria cabeça. Tem gente que foge disso o tempo todo. Enche a agenda. Marca encontros sem vontade. Mantém conversa que não quer manter. Fica rolando a tela por horas. Não porque ama a companhia, mas porque não aguenta o silêncio. E aqui aparece uma virada simples, mas incômoda. Às vezes, o problema não é estar sozinho, é ter que ficar com você mesmo, porque no silêncio aparecem perguntas que a gente empurra para depois. Eu tô bem com a minha vida? Eu gosto de quem eu virei? Eu tô vivendo ou só ocupando tempo? Eu me sinto escolhido ou só tolerado? Quando tem gente por perto, essas perguntas ficam mais baixas. Quando não tem ninguém, elas sobem o volume. E aí, muita gente chama isso de solidão. Mas existe outra coisa parecida que quase ninguém aprende a diferenciar. Solidão machuca, solitude acalma. Solidão é quando você se sente deixado. Solitude é quando você se sente inteiro mesmo sozinho. O problema é que solitude não nasce pronta. No começo ela dá desconforto, porque a gente se acostumou a precisar de prova de que existe. Mensagens, convites, curtidas, atenção. E quando isso falta, vem o medo. Medo de não ser lembrado, medo de não ser importante, medo de estar perdendo a vida. Só que tem um ponto em que algo muda. Quando você aguenta ficar sozinho, sem se desesperar, você ganha uma coisa rara. Você para de precisar. E quando você não precisa, você começa a escolher melhor. Você não entra em relação só para não ficar só. Você não aceita qualquer conversa só para ter barulho. Você não corre atrás de gente só para sentir que vale alguma coisa. Você fica mais seletivo. E isso muda tudo. Porque aí o outro deixa de ser remédio e vira companhia de verdade. Agora volta para a cena do começo. A casa quieta, o celular sem notificação, a pessoa no sofá. Talvez ela não esteja abandonada, talvez ela só não esteja fugindo, talvez ela tenha aprendido uma coisa simples. Estar só não é o mesmo que estar sozinho. E no fundo, a pergunta é só essa. Você consegue ficar com você mesmo sem sentir que falta alguma coisa? Se a resposta for não, isso não significa que você é fraco. Significa só que você foi treinado a se distrair. A gente aprende cedo que silêncio é perigoso, que ficar sozinho é triste, que quem está sozinho não deu certo. E por isso muita gente cria uma vida barulhenta, barulho de conversa, barulho de trabalho, barulho de timeline, barulho de gente. Mas tem um detalhe: nem todo barulho é vida. Às vezes é só fuga bem organizada, porque é mais fácil dizer tô ocupado do que dizer tô perdido. É mais fácil marcar mais um encontro do que encarar a própria ansiedade. É mais fácil manter um relacionamento meia boca do que atravessar um sábado quieto. E aqui vem um ponto que quase ninguém admite. Muita gente não tem medo de ficar sozinha. Tem medo do que vai sentir quando ficar sozinha. Medo de perceber que está cansado. Medo de perceber que está carente.
Medo de perceber que a vida virou obrigação. Medo de perceber que a alegria não está mais onde costumava estar. E quando esse medo aparece, a mente faz um truque simples. Ela transforma desconforto em urgência. De repente, você precisa mandar mensagem, precisa ver alguém, precisa checar o celular, precisa preencher a noite. Não porque é necessário, mas porque o silêncio abriu uma porta, e por trás dela tinha coisa demais guardada. Só que tem outra virada, bem mais sutil. Às vezes, a solitude não mostra um vazio, mostra um excesso. Excesso de expectativa, excesso de cobrança, excesso de comparação. Quando você está sozinho, não tem ninguém te avaliando, mas você continua se avaliando. Você lembra do que não fez, do que não virou, do que deveria estar vivendo e, sem perceber, você se trata como se fosse um projeto atrasado. É por isso que algumas pessoas até conseguem ficar sozinhas, mas não conseguem relaxar. Elas sentam no sofá, mas por dentro estão em pé. O corpo para, a mente corre, e aí a solidão vira um tribunal. Você se acusa, se compara, se diminui, se pressiona. Só que esse tribunal não é seu por natureza. Ele foi construído por um mundo que mede valor por movimento, por produtividade, por vida social, por imagem. Então, quando você para, parece errado, como se descanso fosse culpa, como se silêncio fosse desperdício. Mas a solitude, quando vira maturidade, faz uma coisa diferente. Ela devolve a sua vida para você, sem plateia, sem explicação, sem pressa. Você começa a perceber o que realmente gosta, o que realmente quer, o que realmente sente. E isso é estranho, porque a gente se acostumou a sentir de acordo com o ambiente. Se todo mundo está animado, você anima. Se todo mundo está indignado, você indigna. Se todo mundo está correndo, você corre. Sozinho, esse todo mundo some. E aí, você precisa descobrir o seu próprio ritmo. E aqui entra um detalhe importante. Nem sempre o seu ritmo combina com o ritmo do mundo. Talvez você seja mais lento, mais profundo, mais silencioso. E talvez o incômodo de estar só seja, na verdade, o começo de uma vida mais honesta, porque você percebe que muita coisa que você fazia não era porque queria, era porque não queria ficar com você. Só que quando você aprende a ficar, acontece um efeito inesperado. Você passa a reconhecer gente de verdade, gente que não te usa como distração, gente que não some quando você não está performando, gente que não precisa te manter ocupado para manter você por perto, e você também vira uma presença melhor, porque você não chega mais pedindo para ser salvo do silêncio, você chega inteiro. E isso muda o tipo de relação que você cria. Relações ficam mais leves, porque elas não carregam uma missão, não precisam te consertar, não precisam te preencher, não precisam te provar nada. Elas só existem e aí quando você está com alguém, você está mesmo. Não está usando a pessoa como anestesia, não está usando a conversa como fuga, não está usando o toque como distração. Você está ali. E aí a solidão perde o poder de chantagem, porque ela não é mais ameaça, ela vira uma opção. Agora na cena inicial volta mais uma vez. A casa quieta, a pia limpa, o celular em cima da mesa, sem nenhuma notificação. Talvez isso não seja um sinal de que ninguém te quer. Talvez seja só um momento em que você não está sendo puxado para fora. E você percebe uma coisa simples. Você não precisa fugir. Você pode ficar. E quando você pode ficar, as coisas mudam. Você começa a escolher por verdade, por calma, por clareza, não por desespero. No fundo é isso. A solidão que machuca diz: você não tem ninguém. A solitude que cura diz:
Você tem você. E talvez essa seja a diferença mais importante que quase ninguém aprende. Você sabe, você sempre soube